choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas, teu amor não falhará. Isso é um caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar, hoje teu amor não falha. Oh não, tu és o mesmo pra sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas, teu amor não falha. Lá, teu amor não falha. Tu fazes tudo coopere para o meu bem. Fazes tudo coopere para o meu bem. Fazes que tudo coopere para o meu bem. Fazes, Senhor, fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu és o mesmo pra sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, não, porque eu sei que me amas, teu amor não falha. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Na criação, deu-nos a oportunidade de sermos a sua imagem e semelhança. No fôlego de vida, soprou em nós a oportunidade de viver para a sua glória. Então veio a desobediência, pecado, separação, morte, reconciliação. Tudo o que precisávamos, a graça de Deus veio sobre nós. Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Salvador, entre nós viveu, curou pessoas, fez morto ressuscitar, paralítico andar, cego passou a enxergar, ensinou, cuidou, amou, pela missão morreu. Na cruz foi humilhado, na cruz padeceu, mas pelo poder ressuscitou, porque o que há de mais poderoso não é ter ido à cruz, é Ele ter vencido a morte depois da cruz. Hoje, Ele nos convida a uma missão de vida na vida. Vestirmos a camisa, somos proclamadores do Salvador. Todos os dias, novas pessoas entendem esta missão. Missionários, pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Temos a oportunidade de nos assemelharmos a Ele com a missão de amar. Isto é uma convicção pessoal, mas um chamado para todos. Estou em missão, a serviço do amor de Deus. Campanha de Missões Estaduais 2020. Eu sou Messias. Eu sou Thalita. E nós proclamamos o Salvador, aqui em Riachuelo.
Olá, graça e paz, meu nome é Messias. Meu nome é Thalita. Nós somos missionários aqui em Riachuelo. Nós somos da Igreja Batista da Esperança. Eu tenho 20 anos de idade. Eu tenho 22 anos de idade. Exatamente. Nós estamos há 2 meses de casados e estamos há 2 meses aqui em Riachuelo, fazendo com o intuito de iniciar, e já estamos iniciando para a glória de Deus, através dos pequenos grupos, uma ação missionária com o fim de começar a primeira igreja batista aqui em Riachuelo. E as experiências aqui, por mais que seja 2 meses, tem sido maravilhosa. O pessoal muito acolhedor, o pessoal tem se identificado, tem participado, tem perguntado sobre os futuros projetos, as futuras ações, e tem sido muito gratificante. Todas as tardes nós saímos com um violão, nós tocamos nas casas, levamos a palavra de Deus, sem falar das outras participações, como no futebol, o pessoal aqui gosta muito de futebol, e através dessa comunhão com as pessoas, a gente tem a oportunidade de levar a palavra de Deus. De conviver com elas, né? Exatamente. E o mais gratificante é porque elas têm parado para ouvir, têm se dedicado à obra do Senhor e têm firmado um compromisso com Deus. E em meio a todas essas experiências, né, nós temos visto Deus agir em todas essas pessoas, né? A cada visita que nós fazemos, evangelismos que nós temos feito na comunidade, a gente tem visto o amor de Deus, ele adentrar na vida dessas pessoas, né? E é interessante quando a gente entende o amor de Deus por nós, a gente dá uma resposta a esse amor, servindo a Ele nessa obra, né? Aqui em Riachuelo, e tem sido um prazer para nós, né? Seja enquanto família, enquanto missionários, estar aqui. E em meio a tudo isso, né? No ano passado eu me formei em pedagogia, e essa profissão ela tem nos auxiliado muito, né, na metodologia, na didática, principalmente com as crianças e com os adolescentes. Nós temos feito um projeto com os adolescentes aqui nas quartas-feiras, a gente vê filme com eles, e aí brinca, pula corda, e é amarelinha, e é várias coisas, e leva né? dinâmicas. E leva dinâmicas, e meio a isso, ensinamentos com base na palavra de Deus. Né? E aí a gente também fez um dia desse, um momento que a gente denominou de Momento de Comunhão. Eles vieram para cá na terça-feira, e a gente fez várias dinâmicas de Foi Amor, para falar sobre o que é louvar a Deus, a importância da igreja. E aí o interessante foi porque esses momentos, eles acabam interagindo e socializando e se abrindo. Exatamente. Né, também. Até porque Deus nos chama para usar todas as nossas habilidades, tudo que nós temos, a serviço da obra dele. Seja qual for a profissão, seja qual for o talento ou a habilidade, aquilo pode ser usado como instrumento para a proclamação do Evangelho, né? E isso não para, a obra do Senhor não para, e nós somos instrumentos na mão dele, né? Exatamente. Onde quer que você esteja, na sua faculdade, no seu trabalho, né, em uma plantação de igreja em tempo integral, Deus ele te chama para pregar o nome dele e proclamar o Salvador, que é Jesus Cristo, que também nos alcançou. Um dia esse evangelho chegou até a nós, e por isso que a gente leva ele a outras pessoas. Exatamente. Nós nos identificamos com o amor de Deus, e através desse amor a gente quer passar esse amor para as outras pessoas, né? Essa é a nossa função, é ir e proclamar o Salvador com todas as nossas habilidades e tudo que nós temos e podemos fazer para a glória dele. Nós proclamamos o Salvador. Cada vez que eu abrir a minha boca, cada vez que eu olhar na direção de alguém, cada vez que passo a passo eu chegar em algum lugar, seja a tua voz, sejam teus olhos, sejam os teus pés. Cada vez que eu tocar num rosto em pranto, cada vez que eu fizer o que já não se faz, cada vez que em silêncio eu doar a outra face, sejam tuas mãos, seja a tua graça e o teu amor. Eu quero te servir, eu quero te
obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, te honrar com minha vida, em tudo te adorar. Mestre, amigo, amado Jesus, esse é o meu querer. Cada vez que eu tocar num ombro amigo, cada vez que eu fizer o que já não se faz, cada vez que em silêncio eu dou ar a outra face, serei tuas mãos, vem a tua graça e o teu amor. Eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, te honrar com minha vida, em tudo te adorar. Mestre, amigo, amado Jesus, esse é o meu querer. Esse é o meu querer. Sim, Senhor, é tudo que eu quero. É o meu querer, é o meu maior desejo. Eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, te honrar com minha vida, em tudo te adorar. Mestre, amigo, amado Jesus, te honrar com minha vida, em tudo te adorar. Mestre, amigo, amado Jesus, esse é o meu querer. Boa noite, meus amados irmãos. Convido você a estar louvando ao Senhor conosco. Que você possa deixar o Espírito Santo de Deus fluir em sua vida. Que você possa transbordar do amor de Deus. Eu procurei em outro lugar, em outras pessoas, em tantas coisas. Eu procurei em outro lugar, em outras pessoas, em tantas coisas, mas descobri teu rio em mim e transbordei do teu amor, sinto fluir teu rio
Boa noite, irmãos. Graça e paz. Nessa noite eu gostaria de falar um pouco do valor da unidade. João capítulo 17, versos de 1 a 5 e de 20 a 26, diz assim: Eu rogo para que todos sejam perfeitos em unidade. Nesta semana, eu gostaria que você estivesse pensando isso de forma muito forte no seu coração. Estabelecemos assim alicerces de fé, pois a palavra de Deus estabelece esses alicerces. A grande verdade da unidade, a graça de Deus, chega até você, meu amigo e meu irmão, porque você busca a unidade. E aqueles cristãos verdadeiramente que buscam unidade, eles prestam um serviço grandioso para o reino de Deus. É por causa deles que a igreja continua viva e impactante. Eles são o presente e o futuro da igreja. Mas infelizmente muitos não são assim. E eu gostaria aqui poder trazer aqui uma ilustração, e eu queria que você prestasse bem atenção, um tanto cômico, mas eu gostaria que você prestasse um tanto atenção. Um certo homem atravessava uma ponte e viu um suicida pronto a assaltá-lo. Correndo, ele gritou: "Não faça isso!" O suicida disse: "Por que não?" Ele disse: "Bem, há muitas razões para a vida." Ele disse: "Que razão?" Ele disse assim: "Bem, você é ateu ou religioso?" Ele disse, o suicida disse: "Religioso." "Eu também," ele disse. "O cristão, você é cristão ou judeu?" Ele disse: "Cristão." "Eu também." "Católico ou protestante?" "Protestante." "Bem, eu também." "Agora você é pentecostal ou tradicional ou histórico?" Ele disse: "Sou tradicional." "Eu também." Aí ele disse assim: "Você é presbiteriano, batista ou o que?" "Eu sou batista." Disse: "Rapaz, eu também." "Batista com liturgia tradicional ou contemporânea?" Aí ele disse assim: "Contemporânea." "Se contemporânea, quer dizer que você bate, a sua igreja bate palma?" "Esse bate." Então aí o moço que atravessava a ponte empurrou o suicida no precipício abaixo e disse: "Adeus, herege barulhento." É um tanto cômico, mas eu gostaria de trazer um pouco de realidade nisso aí. Infelizmente, muitos cristãos se dividem por coisas pequenas e secundárias, muitas vezes periféricas. Já vi cristãos se dividir por causa de horário e local de culto, corte de cabelo, estilo musical, versão bíblica, símbolos da cruz. Irmão, eu quero dizer para você o seguinte: eu também era um pouco assim. Criado na Convenção Batista Brasileira, criado assim dentro de muitas rigorosidades, mas eu procurei participar de muitas outras coisas. E isso abriu a minha visão. Eu comecei a participar das conferências da Fiel, do Haggai e de outros trabalhos e outras coisas que me fizeram crescer cada vez mais, abrir minha visão quanto às questões das denominações e procurar saber que em Cristo nós somos um. E procurar me aprofundar naquilo que verdadeiramente nos constrói e nos dar a oportunidade de fortalecer e de fazer com que as nossas brechas estejam sempre mais fechadas. Pois Cristo diz assim ao Pai: "Eu rogo para que todos sejam perfeitos em unidade." Queridos, eu gostaria de trabalhar aqui 4 verdades da unidade cristã. Mas eu gostaria de trabalhar aqui, a primeira coisa é sobre o que a unidade cristã não é. A unidade cristã não é um mero ajuntamento de pessoas, baseado numa tolerância doutrinária exagerada, baseada num sincretismo gospel.
Querido, Deus nos dá sabedoria e entendimento para poder discernir onde estão os ventos de doutrinas. Ele nos dá o conhecimento através da sua palavra, para que nós possamos nos santificar na verdade e viver na palavra da verdade. E daí nós começaremos a saber de onde vêm verdadeiramente os ventos de doutrinas, as alegorias, os exageros, pois a verdade baseia-se na vida do próprio Cristo Jesus. E essa verdade é a base para a alegria e a unidade cristã. Por isso que é importante, por isso que é imprescindível estarmos na palavra de Deus. Você, meu cristão, você, meu irmão, você precisa ler a palavra de Deus constantemente. Você precisa ter um dia, um momento, um instante no seu dia a dia para falar com Deus. Pois o primeiro inimigo da alegria e da unidade cristã é o sincretismo e o sectarismo. O sincretismo que vai nos dando assim, parece que tudo é igual, mas não é. E o sectarismo é o que acontece com a vida da gente, muitas vezes, que dividimos por pouca coisa. Sabe por quê, irmãos? Porque a unidade cristã, ela não é uniforme. Ela é algo que fica formada. E ele diz assim, em 1 Coríntios, capítulo 12, versos 12 a 20, diz que a igreja é como um corpo, composto por partes totalmente diferentes. Mas cada uma coopera e completa a outra. Da mesma forma, as diferentes denominações, refiro àquelas que têm sido santificadas na verdade, cada uma tem riquezas e virtudes e fraquezas. Olha, queridos, eu gostaria de compartilhar um livro que diz assim, A Glória da Graça de Deus. Capítulo 5, ele diz assim, por um pacto evangélico, exortação sobre unidade evangélica. Ele diz assim, olha, queridos, as diferenças doutrinárias são inevitáveis. As diferenças doutrinárias em questões secundárias continuam sendo importantes, mas não deixando de lado as questões primárias. As diferenças podem ser úteis. Nenhuma estrutura pode representar sozinha a Igreja de Cristo em sua totalidade. A verdadeira unidade é baseada no Evangelho comum e deveria ser expressa pela cooperação entre as denominações. A separação doutrinária não é divisionismo. Querido, nós precisamos entender de forma clara e objetiva que a unidade cristã não é uma opção. Jesus disse o seguinte, eu rogo para que todos sejam um. Não vai entrar só os batistas, ou só os presbiterianos, ou só os assembleanos, mas que nós sejamos um, perfeito em unidade. E nós precisamos entender isso, querido. Veja muito bem essas questões, porque o cristão é todo aquele que tem no coração o desejo de seguir a Cristo Jesus. E o desejo do coração de Cristo Jesus é a unidade, é a harmonia da igreja. Eu rogo para que todos sejam um, perfeito, em unidade. Logo, quem não se importa com a unidade, no mínimo está indo contra a verdade e a vontade do nosso Salvador. Esse texto se aplica aos membros de igrejas que desprezam a comunhão e o ajuntamento e o culto. As desculpas que eles dão são enormes e não convencem. A verdade é que a unidade cristã não é uma opção. Muitas vezes nós queremos fazer com que as coisas que Cristo tem trazido à nossa vida seja como se fosse uma verdadeira opção. É não, queridos.
E não precisa dar desculpa para isso. Os pais da igreja não deram desculpas. Eles se preocuparam sim. Eles se preocuparam em fazer com que o Evangelho chegasse até nós. Os nossos irmãos apóstolos também. Os nossos profetas também, nossos irmãos em Cristo. Os nossos irmãos que hoje fizeram e tiveram maior trabalho para que pudesse assim haver uma nova reforma, também fizeram isso. Olha só, querido, um dos pais da igreja pôde assim mostrar de forma categórica quando escreveu a carta ao arcebispo da igreja anglicana, em 1552. Ele lamentava pela falta de unidade entre as igrejas reformadas nos seus dias. E Paulino fez isso. E ele dizia assim, um trecho da sua carta, ele dizia assim que, dilacerados os membros da igreja, o corpo sangra. Isto me aflige de tal maneira que, se eu fosse de algum empréstimo, cruzaria voluntariamente até mesmo 10 mares, se assim fosse necessário, por causa disso. Queridos, nós precisamos amar de uma forma prática e fortalecer-se na graça de Deus. Sabe por quê? Porque a unidade é aquilo que nos fortalece. Eu rogo para que sejamos perfeito em unidade. Queridos, Jesus sabe que juntos somos mais fortes. O segredo de estarmos fortes é andarmos em unidade, é sermos alguém que podemos ter um ou outro do nosso lado e podemos contar com ele. Meu irmão, minha irmã, preste bem atenção. Quantas pessoas em Cristo Jesus você pode contar na sua igreja? Quantas pessoas você conta nos dedos? Porque as pessoas preferem estar no seu mundinho, preferem estar no seu cantinho, preferem estar no seu gueto. E se esquece que nós somos um. E um, irmãos, é para estar pronto e prestativo dia e noite. A qualquer hora. A qualquer momento. Agora está disponível. Não é dizer assim, olha, eu estou disponível se ele ligar para mim. Não, irmãos, diga para o outro. Eu estou disponível. Eu quero estar com você. Eu quero te amar, eu quero te abraçar, eu quero estar junto com você. Diga para seu irmão, deixe ele ciente disso. Eu gostaria só de trazer aqui mais uma ilustração. O segredo dos gafanhotos, queridos, era estarem juntos. Os gafanhotos que não têm rei, eles não avançam em bando. Um gafanhoto sozinho não assusta. Não impressiona ninguém. Você encontra um na sala e joga-o pela janela. Você põe até com a mão assim e joga pela janela. Mas quando eles se unem em uma grande família, assustam, impressionam, tiram o sono dos fazendeiros, abalam a economia de um país. Deus diz que os gafanhotos têm uma lição muito importante para a minha família, para a sua família, para a nossa igreja. Precisamos um dos outros. Precisamos estar juntos. Precisamos estar ali, feito uma cola, um com o outro, sentindo o cheiro do outro. Não importa se suas axilas estão fedorentas. O que importa, irmãos, é que eu quero estar junto com você. E unidos, irmãos, multiplicamos nossas forças. Quando nós estamos unidos ali, num só propósito, quando a igreja está visando um só propósito com o seu pastor, quando o pastor que traz a visão para a igreja, estabelece ela na igreja, e a igreja assume essa visão, nós somos mais fortes, andamos mais rápidos, chegamos mais longe e subimos mais alto. Impressionamos e assustamos o inimigo. Tiramos o sono do diabo e abalamos o seu império.
Queridos, é importante a gente saber que juntos somos mais fortes. E o calcanhar de Aquiles do inimigo é isto: é estarmos juntos, preparados, posicionados, na certeza de que Deus é o nosso general, na certeza de que o nosso pastor é o nosso general, na certeza de que o pastor que Deus instituiu na nossa igreja é o nosso general, nós estamos sob o seu comando. E quando nós estabelecemos isso na nossa mente, nós vamos muito mais longe, nós somos mais fortes. Isso nos fortalece cada vez mais, nós andamos mais rápido e subimos mais alto, como já dissemos. A unidade, irmãos, nos confere credibilidade. Querido, credibilidade. Preste atenção, querido. A palavra de Deus diz que a família, quando está unida, ela prospera. Porque um reino dividido não subsiste. Que todos sejam um. Contudo, ó Pai, assim como Tu és em mim e eu em Ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que Tu me enviaste. Isso são palavras do próprio Jesus, querido. Palavras que vão de encontro, muitas vezes, às nossas próprias ortodoxias. Que vai de encontro, muitas vezes, aos nossos próprios pensamentos. E Jesus está dizendo aqui: o que realmente importa, o que realmente impacta, o que realmente traz à sociedade algo substancial, não é o nosso prédio, irmãos, não é a nossa música, não é a nossa ortodoxia, não é a demonstração de poder, que igreja que somos grandes, ou denominações que somos grandes, mas a nossa união, a nossa harmonia, o nosso amor, a nossa crença em Cristo Jesus e a nossa obediência a Ele. Isso vai fortalecer a nossa vida. Esse tempo, irmãos, em que estamos vivendo, precisa conferir credibilidade a nós como cristãos. Quantos de nossas igrejas aprendem que eu tenho comunhão com centenas de outros cristãos? Quantos de nossas igrejas não aprenderam isso? Viveram no seu mundinho, na sua religiosidade fechada, e esquecem que Deus tem nos dado a oportunidade de alçar voos, não só na pregação do Evangelho, mas também no cuidado com outros irmãos. E quantos das nossas igrejas não têm comunhão com outros irmãos fora da nossa igreja? Ou não procura ter comunhão com outras pessoas? Às vezes nem conhece outros irmãos. Irmãos, olha, é preciso ter comunhão com outros irmãos, sim. Principalmente aqueles irmãos que pregam a mesma Bíblia que a gente, que pregam o mesmo Cristo que a gente, que pregam o mesmo Evangelho que nós. Nós precisamos ter comunhão com eles, porque nós iremos ficar tão contentes e vamos nos sentir tão seguros, porque sabemos que nós temos pessoas com quem podemos contar. Quantos incrédulos nos questionam isto? Você já ouviu dizer muitas vezes aí no cantinho do seu trabalho, porque a Igreja Católica é só uma e são tantos evangélicos aí, tantas denominações aí, que batem uma na outra e ninguém se enxerga, e ninguém se ajunta, e ninguém se valoriza ou valoriza o outro. Isso é um absurdo, querido. Eu falo a você da minha denominação, como batista. Muitos dos meus colegas pastores querem nem saber de outras denominações. Eles não querem nem saber que as pessoas desvalorizam, menosprezam. Eu gostaria que você não fosse na onda dessas pessoas. Você pudesse olhar para Cristo, autor e consumador da fé.
firmar os seus pés na palavra de Deus, buscar a graça do Senhor e fazer com que você possa entender que nós estamos fazendo parte de uma grande igreja. E tantos pastores, como também líderes e ovelhas, um dia irão chegar no céu nesta igreja que o Senhor Deus estabeleceu. E não com a placazinha da denominação batista. Então, querido, é importante que a gente esteja ciente que nós precisamos fazer parte dessa grande comunhão. Sabe por quê? Porque essa unidade é algo que é uma realidade irreversível. Irreversível. Porque essa é a vontade do Senhor. Algumas realidades irreversíveis que eu vou dizer para você. Automóvel, avião, informática, a globalização. Essas são irreversíveis. Mas eu quero dizer só apenas duas irreversíveis e maiores do que essas. O crescimento da igreja de Cristo. Porque Jesus disse assim: eu edificarei a minha igreja. Este evangelho será pregado em todo o mundo. E então virá o fim. Eu edificarei a minha igreja. Então o Senhor Deus está edificando a sua igreja. Nós precisamos fazer parte dessa grande igreja. Nós precisamos ter consciência dessa grande igreja, não apenas desse nosso mundinho como denominação. E o segundo momento é o crescimento da unidade da igreja de Cristo. Pessoas diferentes, aprendendo a viver numa harmonia que só Jesus Cristo pode estabelecer até chegarmos à perfeição, até chegarmos ao céu. Porque Jesus orou assim: eu rogo para que todos sejam perfeitos em unidade. E eu gostaria de concluir, querido, dizendo o seguinte: irmãos, pastores, líderes, entendam o grande valor da unidade do corpo de Cristo. Não. Em João capítulo 17, Jesus Cristo não está ordenando um sincretismo. Ele não está ordenando um sectarismo. A união de todos é o que ele está dizendo. É nessa união dos crentes verdadeiros, é nessa união que nós vamos espalhar, mesmo em diversas denominações, igrejas e culturas, o Evangelho de Cristo Jesus. E em João capítulo 17 temos um alerta contra o sectarismo. A tendência de nos isolar, tendência de sermos mais seletivos do que o próprio Deus. Cuidado, querido, na síndrome de Elias. Mas em 1 Reis, capítulo 19, versos 14 e 18. Tendo sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram teus altares e mataram teus profetas à espada. Sou o único que restou e agora também estão procurando matar-me. Fiz sobrar 7.000 homens em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal, e todos aqueles cuja boca não beijaram. Esta síndrome faz mal para seus membros. Distorce a visão do reino. Irmãos, pastores e líderes, entenda o grande valor da unidade do corpo de Jesus Cristo. Não podemos nos conformar com a falta de comunhão entre as igrejas que proclamam o mesmo Evangelho. Não podemos nos conformar com a falta de amor entre os irmãos que são objetos da mesma graça. Não podemos nos conformar com a falta de amor que nos leva a empurrar um precipício um irmão, porque ele bateu ou deixa de bater palma no louvor. Sigamos o exemplo dos pais da igreja, queridos.
reformadores ou puritanos ou não, pastores americanos, brasileiros ou não, mas em nossos dias podemos afirmar, podemos confirmar, podemos definir, podemos defender, podemos preservar a unidade cristã. Sabe por quê, querido? Porque, primeiro, a unidade cristã não é uma opção. Segundo, porque ela nos fortalece. Terceiro, porque ela nos confere credibilidade. E quarto, porque ela é uma realidade irreversível. Não fique de fora dessa realidade. Não fique de fora dessa oportunidade de alargar a sua visão, de se aprofundar na palavra, para que assim você tenha conhecimento suficiente, dado pelo Espírito Santo de Deus, para discernir os ventos de doutrina e poder assim entender que você faz parte de uma grande igreja que é unida e que precisa estar unida, que precisa ser forte, que precisa ter credibilidade e que precisa ser uma realidade irreversível. Então não fique fora dessa. Não perca a bênção que Deus tem para você. Que Deus assim nos abençoe. Amém? Amém.